Iniciamos mais uma poderosa série. Agora vamos ter uma sequência de vídeos sobre a carta de Paulo aos Romanos. Crie expectativas e desfrute do que Deus tem a tratar com você nessa série. Carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária, quando ficou 3 meses na Grécia, em Corinto. É muito interessante como Paulo inicia essa epístola. Ele se auto-intitula servo de Cristo, diz que Deus o havia separado como apóstolo para pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Boa nova essa que havia sido prometida pelos antigos profetas, lá no Antigo Testamento, e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, tendo na sua ressurreição a prova da sua divindade. Nos cumprimentos de Paulo, uma das coisas que mais nos chama a atenção é quando ele diz sobre a palavra graça, no verso 7, dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam sempre com todos vocês. Na sua oração de agradecimento, Paulo elogia os romanos pela fé que eles tinham e ora para que possa visitá-los a fim de que possam se animar uns aos outros na fé. Paulo reforça que o Evangelho ou as boas novas são para todos os judeus ou não judeus, civilizados ou não civilizados, com instrução ou sem instrução. Isso nos mostra uma coisa extremamente importante. O Evangelho não é difícil de ser alcançado. Todos têm acesso a ele. Todos podem participar. Com certeza, é por esse motivo que o apóstolo diz no verso 9 que ele não se envergonha desse Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta é a chave. Deus, por desejar alcançar todos, criou um fácil acesso, rápido, instantâneo e definitivo. A fé. O Evangelho mostra como Deus aceita o homem e é por meio da fé do começo ao fim. Assim diz o verso 17. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Esse verso 17 é primordial para o entendimento das cartas de Paulo. A nova aliança, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. É obrigatório termos como premissa que todos são aceitos por Deus por meio da fé. E assim podemos continuar a leitura e chegar a alguns versos mais polêmicos do capítulo 1, a partir do verso 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas. Por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Primeiras palavras que vamos discutir. A ira ou o castigo de Deus não é algo gerado em Deus porque os homens praticam coisas más. Então ele fica irado com isso e castiga todos, enviando todo mundo para o inferno. A ira de Deus já está sobre todo homem, desde o início. Somente a fé em Cristo Jesus tira a ira de Deus de sobre o homem. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui em cima, sobre a ira de Deus. Confere lá. Essa ira foi gerada no momento em que Lúcifer pecou. Quando Deus criou o lago de fogo para ele e seus anjos, e isso se resvalou em Adão quando pecou também. A ira foi uma aversão de um Deus santo ao pecado inicial de Lúcifer e Adão. Deus é absolutamente santo e não pode ter comunhão com o pecado. Isso quer dizer que a ira não vem de obras más realizadas pelos homens, mas ela já está sobre todo homem que não é aceito por Deus por meio da fé. Assim como Paulo explicou. Jesus não é um fator condicional para levar o homem para o inferno, mas sim uma possibilidade de tirar o homem de lá pela fé na sua salvação. As obras más são apenas consequência de não crerem em Deus e seu Filho Jesus. Paulo deixa claro que o homem é indesculpável, pois a própria natureza revela que Deus existe. Isso quer dizer que, olhando para a natureza, todo homem deveria pelo menos parar e pensar: uau, Deus existe, eu vou procurar saber quem Ele é.
Alguns até procuram, mas procuram da maneira errada, do jeito mais difícil, acreditando que deuses feitos por mãos, ou seja, por eles mesmos, podem ter criado tudo isso. Ou então o acaso, mas não o Deus que é absolutamente inteligente e vivo, e que criou os seres inteligentes e vivos. Vamos continuar no verso 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos seus pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Vamos lá, quando lemos no verso 24 que Deus entregou os seres humanos aos seus desejos e paixões, até parece que Deus, de antemão, de caso pensado, predestinou alguns homens para viverem segundo as suas paixões carnais e assim estarem destinados ao inferno, sem possibilidade de se arrependerem. Fala a verdade, não é isso que você entende quando lê só essa passagem? O 26 é ainda pior, e diz que por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Mas olha só o que diz o verso 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Meu irmão, tá muito claro. Na verdade, não foi pelas ações más dessas pessoas que Deus tomou a decisão de os entregarem a paixões vergonhosas. Eles já tinham esse comportamento em decorrência do pecado original, das suas naturezas caídas, e agora continuam com esse comportamento, pois rejeitam a fé em Deus e no seu Filho, Jesus. Ou seja, o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. O que é conhecer a Deus? É ter fé em Deus. Não foi isso que Paulo ensinou? Deus aceita pessoas por meio da fé, do início ao fim. Isso quer dizer que, por não terem fé em Cristo, mesmo sabendo que Deus existe, não recebem o dom da salvação, por isso permanecem em suas obras más e são entregues a paixões carnais. Não é um desejo divino, até porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Como não aceitam a salvação por meio de Cristo, nem mesmo Deus pode fazer alguma coisa por eles, pois Cristo é quem cumpriu a justiça de Deus, se fazendo pecado por nós. E a fé na cruz e na ressurreição de Cristo é a única premissa que o homem precisa cumprir para ser salvo. Agora vamos ao verso polêmico 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Aí você lê de novo e diz: quem não cumpre o mandamento ou os mandamentos de Deus merece morrer. Nossa vida precisa ser assim mesmo, sabe? Uma vida alucinada, disciplinada em cumprir os mandamentos, para que possamos, quem sabe, cumprir alguns e ter a misericórdia de Deus para não sermos consumidos. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Em que ano você está vivendo? 2020 DC ou 2020 AC? Meu amigo, sua cabeça está tão cheia do Antigo Testamento e de regras impostas a você que automaticamente, quando você lê mandamento, acha que Paulo está falando dos 10 mandamentos. E isso é uma aberração terrível. Jesus é o fim da lei e o início de um período de favor e graça, no qual os homens não mais se esforçam para tentarem ser salvos, mas recebem de presente o dom da justiça por meio da fé. Paulo não está falando dos 10 mandamentos aqui no verso 32.
mas sim do único mandamento que existe de fato para alguém ser aceito por Deus: a fé em seu Filho Jesus. De fato, todos já merecem a morte, mas aquele que crê no Filho não merece mais a morte, mas tem a vida e vida em abundância. Talvez eu esteja me adiantando um pouco aqui no assunto da carta aos Romanos, mas isso é só o primeiro vídeo. Se você ficou curioso, quer saber mais sobre essa poderosa carta, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!